Sejam todos muito bem-vindos ao Pelo Estudo e pela Fé. Eu sou a Sara Roman. Hoje eu tô, estamos com um time completo. Tô com o Lucas Oliveira e o Maxwell Freitas. Hoje a gente deu uma trocada. O Lucas tá do lado, né? Trocar os lados. Só eu que não consigo, porque quem abre normalmente as lives é quem fica em cima, né? Mas a gente vai conversar hoje sobre o primeiro convênio, né, do Evangelho, que seria o batismo. Então, nós vamos, ao longo da live, né, conversar sobre ele. E se vocês quiserem compartilhar os seus sentimentos, né, de como foi o seu batismo, a gente ia ficar bem feliz. Eu gosto muito de ouvir as histórias das pessoas. Eu acho que o Max, né, ele é o nosso conversa aqui entre nós três. Então, o Max aí vai poder contribuir mais ainda, mais do que a gente, que eu me lembro um pouco do meu batismo, mas não muito. Mas eu me lembro da minha filha, né, que foi ano passado, e tem outra filha que vai se batizar esse ano. Então, é muito especial esse momento. E o Max tem mais experiência, porque, né, ele se batizou um pouquinho depois da gente. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos começar com o batismo, né? Eu acho que o batismo é o primeiro, é um dos convênios que Cristo, ele não só falou, como ele fez, né? Ele foi o exemplo para nós. A gente estava falando sobre os atributos de Cristo, né, na antiga série, e esse foi um que as pessoas podem falar assim, mas por que me batizar, né? Ele só mandou? Não, ele não mandou, ele fez, né? Ele cumpriu também, apesar de ele ser uma pessoa perfeita, né? Ele era filho de Deus, o Cristo. Ele foi lá e deu exemplo a gente, né? João Batista o batizou no Rio Jordão e ele foi batizado como todos nós. Então ele deixou esse exemplo de que todo mundo tem, como todos os atributos, né? Ele pediu, né, para que a gente o seguisse, para a gente conseguisse ser mais parecido com ele, a gente teria que fazer o que ele fazia. Então, para a gente ser mais parecido com Cristo, a gente tem que se batizar como ele se batizou, né? E esse é o principal, ou é o primeiro passo, né, de um cristão, né, de um verdadeiro cristão, para entrar no cristianismo, ele tem que obrigatoriamente passar pelo batismo. Lucas? Ou que é o Max? Você consegue ir na minha frente, Max? Eu estou só resolvendo uma outra questão aqui. Então, bora lá, já substitui. Então, muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui. Estamos hoje reunidos para falar sobre batismo. Sara, já coloca para a gente aí o assunto fixado para a gente poder saber. E o pessoal que entrar, fazendo um favor, já coloca aí para a gente poder mencionar que aí é o assunto fixado, né? Então, hoje nós estamos falando sobre convênios e estamos falando sobre o primeiro convênio, que é a porta de entrada, a porta que se chama o batismo, né? E é bem legal falar de batismo mesmo para mim, porque não tem como não lembrar do nosso batismo, né? E no caso do meu batismo, há 13 anos atrás, no dia 8 de maio de 2010. Então já fez 13 anos aí, esse ano de batismo e confirmação. Mas é interessante falar sobre o batismo no aspecto doutrinário também, né? O quanto que Jesus Cristo e os apóstolos, né, os profetas, enfim, Nef também vai falar bastante, enfatiza sobre o quão importante é a entrada para a porta do reino dos céus, que é o batismo, né? Eu gosto muito daquela passagem que a gente vê lá em Mateus 3, né? No Novo Testamento, então, considera-se a primeira passagem onde a gente vai ouvir falar sobre batismo. Vai ser no primeiro livro, que é Mateus. Então, ali em Mateus 3, a gente já começa a ouvir falar sobre batismo, Jesus Cristo pregando sobre isso, né? Então, eu vou aqui ler na íntegra, lá em Mateus 3, no versículo 13, começa, né? Então, veio Jesus da Galiléia a João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. E aí a gente vê o próprio Jesus Cristo, então, sendo batizado por João Batista, que já fazia o batismo por imersão, né, nas águas do Rio Jordão. João opunha-se-lhe, porém, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir com toda a justiça. Aí a gente pode entrar até nessa questão de toda a justiça, que Nef vai explicar o que significa isso. Então ele permitiu,
e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito Santo, o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E aí eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado em que me comprazo. Então veja, o próprio ministério de Jesus Cristo, vamos colocar assim, relatado por Mateus ali, começa com o batismo do próprio Jesus Cristo. O quão importante é ele ter seguido esse convênio, ter demonstrado para nós como seguir este convênio. Então é muito importante esse entendimento, né? Eu acho que depois a gente vai entrar nos detalhes aí de autoridade, né, por imersão e tudo mais, mas o ponto principal é a porta de entrada, né? Existe um discurso de uma liarrona do Elder Cornish, provavelmente o Lucas deve ter pego ele também, que chama, não, a porta chamada batismo, né? E esse discurso é interessante exatamente porque ele cita Nefe, que vai expressar essa porta de entrada chamada batismo, né? Então, lá em 2 Nefe 31, a gente lê o seguinte: portanto, fazei as coisas que eu vos disse ter visto o vosso Senhor e Redentor fazer, porque por esta razão me foram mostradas, para que possais conhecer a porta pela qual deveis entrar. Então, a porta pela qual deveis entrar. Porque a porta pela qual deveis entrar é o arrependimento e o batismo com água. E recebereis então a remissão de vossos pecados pelo fogo e pelo Espírito Santo. E estareis então no caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna. Sim, havereis entrado pela porta. Então, o batismo é o começo de uma grande jornada, é a porta de entrada, vamos colocar assim, para a jornada do reino dos céus, né? E essa jornada vai passar por mais arrependimento, por perseverar até o fim, com certeza, mas sem ela, né, é muito usado aí a analogia do ingresso, né? O batismo é o ingresso para você entrar no reino de Deus. Não significa, lógico, você tem que chegar no horário, e tem uns outros quesitos que a gente vai ter que cumprir. Mas o ingresso especial aí seria o batismo. Perfeito. Muito obrigado, Max e Sara. Boa noite a todos que estão aqui conosco. A gente já fez o pontapé inicial na semana passada, dando uma visão geral a respeito da Na semana passada, a gente estava falando sobre os requisitos para se fazer o convênio, certo? E nós falamos, então, a questão da ordenança, do que seria uma ordenança, e do significado do convênio, né? Então, só para relembrar, o convênio, assim, enxutamente, é quando nós fazemos uma promessa com Deus, nós fazemos um acordo com Deus, nós fazemos um pacto com Deus, de cumprirmos certas condições que Ele determina, e não nós. Em troca disso, o Pai Celestial ele vai nos dar certas bênçãos, vai fazer certos favores divinos para nós. Então, basicamente, isso seria o convênio. Pois bem, a gente tem vários convênios do qual nós vamos falar ao longo da série, certo? No caso do batismo, quais promessas a gente faz com Deus quando a gente entra nas águas do batismo? E quais promessas Deus ele faz para nós? Acho que para responder essa pergunta, a gente precisa abrir as Escrituras porque lá está bem claro. E aí está a grande importância do livro de Mórmon. Porque lá em Mosias 18, talvez seja uma das Escrituras que está mais claro o convênio batismal que as pessoas fazem. Quando a gente lê lá o Novo Testamento, e tem vários momentos que é falado a respeito de batismo, como o Max lembrou aí o batismo de Jesus Cristo, nos dando o exemplo. Vai ter a passagem de Nicodemos com Jesus Cristo ensinando a nascer de novo, nós podemos falar disso mais para frente. Vai passar por outros momentos dos apóstolos batizando centenas de
pessoas ali, uma atrás da outra, dia após dia, criando uma nova estaca, certo? De tanto batismo que eles faziam por dia. Mas o convênio do batismo, eu acredito que... Só 3 mil por dia. Só 3 mil por dia lá, que nem Pedro. Então, mais estacas antes de todo mundo for ativo, dessas 3 mil. Mas então, o que se convênio batismal? E acho vocês estão me ouvindo bem, certo, Sara e Matson? Vocês estão me ouvindo bem, certo? Não, Lucas tá Eu estou vendo aqui que às vezes dá uma vacilada aqui no meu sinal. Eu vou terminar de falar essa parte e eu vou tentar mexer aqui em alguma coisa para ver se melhora, tá bom? Mas vamos lá então, Mosias 18. Tá? Mosias 18, a partir do versículo 8, está escrito o seguinte: E aconteceu que ele, no caso aqui, o profeta Alma o pai, ele fala: Eis aqui as águas de Mormon, e agora, sendo que desejais entrar no rebanho de Deus e ser chamados seu povo, e separar os fardos uns dos outros, para que fiquem leves. Sim, estáis dispostos a chorar com os que choram, e consolar os que necessitam de consolo, e servir de testemunha de Deus em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as coisas, mesmo até a morte, e para que sejais redimidos e contados com os da primeira ressurreição, para que tenhais vida eterna. E aí ele termina: se esse é o desejo do vosso coração que impede de seres batizados nesse momento. Então, nesses 2 primeiros versículos, a gente tem ali a essência do convênio que a gente faz com Deus, do acordo que faz dos 2 lados, nós e o Pai Celestial. Então, veja bem, primeiro, o que nós nos comprometemos a fazer quando somos batizados? Nós nos colocamos à disposição de carregar os fardos uns dos outros, ou seja, de nós amarmos as pessoas, de nós nos sacrificarmos pelas pessoas, de ajudá-las em seus desafios para que seja aliviado esses fardos, esses desafios que elas estão passando. Ou seja, um convênio de serviço. Eu vou servir outra pessoa para que a vida dela seja mais, vamos dizer assim, facilitada. Estais dispostos a chorar com os que choram, ou seja, você consolar outras pessoas. Você está lá partilhando da dor das pessoas. Porque muitas vezes nós vemos as pessoas sofrendo e aí nós só queremos dar um tapinha nas costas e não, vai ficar tudo bem, mas isso não é. Chorou com os que chorariam por causa dos pecados, que somos nós. Ele nos consolou de forma que ele se colocou junto do problema e tomou sobre ele o problema. Então é esse tipo de convênio que nós fazemos com Deus. E isso significa aqui chorar com os que choram, carregar os fardos uns dos outros, consolar os que necessitam de consolo. É nós participarmos muitas vezes da dor das pessoas para poder justamente aliviar esses fardos. Outro dever que a gente assume quando a gente aceita ser batizado: servir de testemunha a Deus em todos os momentos e em todos os lugares. Nós somos testemunhas do Pai Celestial, ok? E aí, então, entra a parte do Pai Celestial nesse acordo que está aqui, para que nós sejamos o rebanho de Deus, para que nós possamos ser protegidos dentro desse rebanho pelo bom pastor. Nós nos tornamos as ovelhas protegidas ali naquele cerco que é protegido por Deus e Jesus Cristo, ok? Outra coisa que ele se compromete: para que sejais redimidos por Deus dos nossos pecados. Então, ao sermos batizados, nós somos redimidos dos nossos erros. Ou seja, o que significa redimido? Vamos lá. Remissão, muitas vezes usada essa palavra em tratamento de câncer. Nada mais é do que sumir o problema, praticamente desaparecer aquilo que causa
a doença ou a dor. Isso significa remir, que aquilo que estava lá desapareceu praticamente. Em alguns casos totalmente, em outros quase total. Isso é redimir, ou seja, os nossos pecados redimidos, eles sumiram, eles foram limpos por Jesus Cristo. Então, contados com os da manhã, contados com os da primeira ressurreição, para que tenhais vida eterna. Então, esse é o maior de todos os dons. Sem o batismo, não podemos alcançar o maior de todos os dons, que é a vida eterna, que é partilhar com Deus de todas as bênçãos que Ele partilha. Então, aqui nessa escritura de Moisés 18, a gente encontra o que nós assumimos fazer, ser batizado, como a gente leu aqui agora, e aquilo que Deus ele assume fazer. Hoje a gente não tá com a internet tão boa. O Max estava também carregando e agora o Lucas estava. Realmente, o do Lucas está meio cortando bastante, o Lucas, a tua internet. Mas eu queria voltar um pouquinho antes do batismo, né? Que a gente normalmente ouve, ou para a gente que é de um país de tradição católica, né? De grande maioria de tradição católica, normalmente as pessoas fazem o batismo ou acreditam no batismo ou consideram também o batismo como uma tradição, né? Eu vou lá, me batizo, acabou, né? Quando na Igreja Católica a gente vai lá quando a gente é bebezinho, né? A gente nem sabe o que aconteceu, nem tem lembrança alguma, né? Nossos pais é que dizem que nós temos um madrinho, um padrinho e era isso. E aí um padre, né, no Natal Igreja foi lá e botou uma, né, água na nossa cabeça e a gente se batizou, então a gente é católico. Nas igrejas evangélicas elas são mais parecidas com as nossas, com a nossa, né? É uma remissão, né? É igual como está na Bíblia, né? Como Deus, como Cristo ensinou. Mas muitas vezes eu acho que até para quem, né? Como eu, o Lucas, que acabamos nascendo já no convênio e a gente também com 8 anos, eu também não me lembro muito do meu batismo. E tenho muitos amigos que também que cresceram comigo que não me lembro, e tanto que não lembram que acabaram se afastando, né, da igreja, não estão mais, por não lembrar, por achar, foi uma tradição da minha família, eu já era daquela família, minha família me batizou, eu nem sabia o que era, mas foi lá, batizou, e aí eu cresci na igreja, mas não tinha um testemunho, acabei me afastando, né, acabei não seguindo no evangelho. E o que a gente sabe, né, é que o batismo ele não é uma tradição, né? Não é só uma tradição dos cristãos. Então, todos os países que são cristãos ou sociedades cristãs vão lá, faz o batismo, acabou e pronto. Só lida como se fosse uma tradição, né? Como reunir a família no Natal, né? Uma tradição, depois acaba, todo mundo vai embora e era isso, né? E aí no outro vai lá de volta. Claro, o batismo a gente não, a não ser que tenha raras exceções, a gente não se batiza de novo todo ano, né? A gente não se batiza a gente só se batiza uma vez na vida, né? Com algumas exceções que a gente sabe quais são. Isso acontece. Mas ele é mais do que isso, né? Ele é uma promessa que a gente faz com Deus, né? Ele não é simplesmente uma tradição. A gente faz uma promessa com ele. Então, a partir daquele momento que a gente se batiza, a gente promete que a gente vai levar o nome dele por toda a nossa vida, né? A gente, a partir daquele momento, a gente vira um cristão, né? Nos dado aquele nome, como a gente vai na faculdade, né? O Max, que não faz muito que se formou, foi lá, fez uma faculdade de ciências jurídicas e virou vamos dizer um advogado, eu sei que tem que ter OAB, mas é um advogado, né? A gente sabe que é. Então, ele virou um advogado, né? Então, a gente se batizou, a gente vira um cristão, né? Automaticamente. A gente passou por esse processo e vamos virar um cristão. E será que a gente sabe realmente o que o batismo significa, né? Por que a gente faz essa ordenança? Por que Deus mandou a gente fazer essa ordenança? Por que Deus mandou a gente fazer isso, né? Por que Cristo se deu esse exemplo e por que a gente tinha que passar pelas águas para que a gente
né, virasse um cristão. Não podia simplesmente nascer em família cristã, era isso? Né? Não podia só ler a Bíblia e dizer, agora eu sou cristão, né? Eu acho que eu vejo muito isso hoje entre mais os evangélicos, os gospels, vamos dizer assim. Eles começam a virar, né, sem se batizar, eles começam a virar evangélicos, começam a falar de Deus, começam a cantar louvores, né, a ler a Bíblia, né? Mas eles não passam pelos processos do batismo, né? Eles só começam a seguir, né, a gostar daquele modo de vida, vamos dizer assim, mas eles não passam pelo processo do batismo, né? Quantos pelo menos a gente não vê que eles passam por esse processo. Então, para ti ser um cristão realmente, não basta só ler a Bíblia, não basta só ir à igreja, né, todo domingo. Não, tu precisa se batizar, né? E por que a gente precisa se batizar? Então, o Max vai responder essa pergunta para mim. Ele botou ali, agora eu joguei, né? Ele escreveu ali com a pergunta. E também tenho 2 missionários aqui, né? Ex-missionários comigo. Que prazer, né? Que bom que eu tenho 2 missionários para me ajudar. Mas por que a gente, né? Qual é o motivo da gente ter que se batizar, né? Por que não simplesmente virar cristão do nada, né? Simplesmente quero ser cristão, gosto de Cristo, gosto da Bíblia, acho legal os ensinamentos dele e vou virar cristão. Por que eu tenho que fazer esse convênio, e por que tem que ser feita essa ordenança? Eu joguei aí nos comentários, né, exatamente para criar aqui trazer essa resposta, essa discussão, né? Então, quem quiser também pode colocar e compartilhar com a gente por que a gente, então, tem que se batizar. A Sara deu a introdução aí, no reavivamento e no protestantismo e tudo mais, houve-se também uma mudança de aspecto doutrinário para se entender de que só aceitar Jesus Cristo bastava para você ser salvo. Vanessa, boa noite. E essa perspectiva, ela foi um pouco deturpada, porque nas Escrituras fala muito enfaticamente sobre a necessidade do batismo. Então, aqui eu trouxe alguns pontos de por que nós precisamos se batizar. É algo necessário, né? Então, não é só aceitar Jesus Cristo. Aceitar Jesus Cristo é o primeiro ponto, que é ter fé em Jesus Cristo, né? Sem fé em Jesus Cristo, nós não vamos nos arrepender, nós não vamos batizar, nós não vamos seguir o Evangelho, muito menos obedecê-lo, né? Então, reconhecê-lo como nosso Salvador, sim, é um passo importante. Porém, não pode sobrepujar e não substitui o batismo. Então, o Lucas já deu o primeiro ponto de por que nós precisamos ser batizados. O Lucas falou sobre a remissão de nossos pecados, né? Outra tradução, outro significado para remissão ou redimir, né? Que é o que o Salvador vai fazer por nós, é ele retirar. Então, ele retira de nós os nossos pecados. Realmente tirar todos os pecados de nós. Nós temos lá o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, porque ele redime e ele retira de nós todos os nossos pecados. A Vanessa falou, para nos purificar e receber o Espírito Santo. Muito bom. Então, o primeiro ponto é que nós precisamos receber o batismo, precisamos ser batizados para a remissão de nossos pecados. Por quê? Porque nós mesmos não podemos nos salvar, nós mesmos não temos a capacidade, então, de sobrepujar os nossos pecados e redimi-los a nós mesmos, né? E, então, precisamos de Cristo para fazer isso. E o batismo é um meio de recebermos o perdão de nossos pecados. Nós lemos lá em Marcos 1:4, né? Diz assim, João Batista batizou no deserto e pregou o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Lá em Atos 2:38, nós lemos lá, Pedro falando, né? O apóstolo Pedro. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E aí mais para frente, ainda em Atos 22:16, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados. Então, é muito constante, muito prático, assim, muito claro, de que o batismo era para perdão dos pecados. Por isso o arrependimento era uma demonstração. O verdadeiro arrependimento vinha através da demonstração do batismo, que é, eu desejo sim ser perdoado pelos meus pecados, então eu entro para o reino dos céus através do convênio do batismo. E aí entra as especificidades que o Lucas já falou, que o que significa isso.
Outro ponto, segundo ponto de por que precisamos, então, ser batizados para nos tornarmos membros da Igreja de Jesus Cristo, né? Quando Pedro batiza lá os 3.000 que eu citei e fala que todos pertenciam, então, à Igreja de Deus, né? Lá em Atos 2. Então, pertencer à Igreja de Cristo, à Igreja de Deus, enfim, é necessário. O batismo faz o registro desse pertencimento, né? Quando a gente lê lá em Atos não, Doutrina e Convênios 20:37, né? Todos aqueles que se humilharem perante Deus e desejarem ser batizados, que verdadeiramente se arrependeram de todos os seus pecados, serão recebidos pelo batismo na sua igreja, na Igreja de Cristo. E aí, lógico, pertencendo à Igreja de Cristo e guardando os mandamentos, nós vamos pertencer à Igreja do primogênito. Então, como é que eu vou pertencer à Igreja do primogênito se eu não tenho nenhum convênio com a Igreja do primogênito? Então, o batismo é esse pertencimento. Ponto 3. Foi falado aqui no comentário. Precisamos ser batizados para receber, então, o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo não vem antes do batismo. Não tem como. Então, é uma condicional. Eu preciso ser batizado para receber o dom do Espírito Santo. Então, sem batismo, sem dom do Espírito Santo. A gente aprende isso muito claro, né? Quarto ponto, entra ainda no que o Lucas já trouxe para a gente, que é a questão da obediência. Né? Jesus Cristo, ele fala que ele batizou para cumprir com toda a justiça. Né? E aí, então, Nefe vai explicar o que é essa toda a justiça, como eu mencionei mais para trás. Né? Segue-me, pois, e fazer as coisas que me viste fazer, já cita a Escritura, com todo o coração, agindo sem hipocrisia e sem dolo diante de Deus, mas com verdadeira intenção, arrependendo de vossos pecados, testemunhando ao Pai que está disposto a tomar sobre vós o nome de Cristo pelo batismo. Então, tomar o nome de Cristo é guardar os mandamentos e seguir. E é claro, e aí para finalizar, deixa eu ler um comentário aqui, ó. Jesus Cristo é maravilhoso. Imagina se ele não tivesse sido batizado. Você acha que alguém se batizaria? Tantas coisas que ele ensinou e tudo atual. Ele deu exemplo em todas as coisas, né? Muito bem lembrado aí, quem foi falou? O Cláudio. Muito bem lembrado, Cláudio. E aí, claro, precisamos do batismo, como eu já falei, que é o ingresso, a porta de entrada para o reino celestial. Né? É o primeiro convênio entre vários convênios que nós vamos ter, que vai nos levar, então, para o reino celestial. Sem o batismo, então, nós estamos com essa porta fechada e não entramos. Né? A gente lê lá em 3º Nefe. E os que crerem em mim e forem batizados herdarão o reino de Deus. E os que não crerem em mim e não forem batizados serão condenados. 3º Nefe 11, 33 e 34. E aí, em 2º Nefe 31, o batismo é a porta através do qual entramos no caminho que leva ao reino dos céus. Isso a gente aprende também lá no 2º Nefe 31. Então, são esses 5 pontos aqui, colocando assim, que mostram a necessidade de precisarmos ser batizados. Então, por que precisamos ser batizados? Em resumo aqui, sem citar as escrituras, como eu disse, para a remissão de nossos pecados, para nos tornarmos membros da igreja, para recebermos o dom do Espírito Santo, para mostrar obediência a Deus e a Cristo e para entrarmos no reino celestial. Esses seriam os 5 pontos aí de a necessidade, então, do batismo. Eu gostaria ainda de entrar em outro ponto, que eu acho que é um ponto muito, aliás, pouco enfatizado não, pouco explorado, vamos colocar assim, porque já começa que já está lá em Pérola Grande Valor. Pérola Grande Valor tem um fenômeno que acontece que assim, é um livro que as pessoas esquecem que existe na igreja. Eu lembro quando eu estava na missão, eu passei pela casa de um membro, enfim, e aí eu deixei uma mensagem na Pérola de Valor no livro de Abraão ou de Moisés, não vou lembrar agora, né? Faz já alguns anos isso, mas eu lembro que eu deixei uma mensagem lá de Pérola de Valor e a irmãzinha lá ouviu a mensagem. Nossa, Helder, obrigado, boa mensagem. É no Pérola Grande Valor, né, que você falou aí. Eu falei, irmã, nossa, eu sou 30 anos, sabe que eu sou membro da igreja, nunca li Pérola Grande Valor, né? Então, Pérola Grande Valor tem esse fenômeno que as pessoas um pouco deixam passar despercebido esse livro e não conhecem ele tão bem como a gente conhece a Bíblia, o livro de Marcos, né?
o próprio Lucas já citou aqui a passagem, e eu queria só trazer isso. Quem estiver aqui com a gente, ó, vai ser bem legal isso que eu vou mostrar para vocês, porque dá um entendimento muito mais amplo, onde a gente vai perceber que a espiritualidade, a materialidade, os elementos, água, fogo, tudo isso está muito envolvido, né? Então, quando Jesus Cristo tem aquela conversa com Nicodemos, e quem depois quiser, existe um vídeo da igreja, né? Que quando você coloca lá, vídeos da Bíblia, então a igreja fez uma série de vídeos, né? De passagens da Bíblia e tal, e tem um vídeo, então, feito pela igreja, de Jesus Cristo conversando com Nicodemos. É um dos melhores vídeos da igreja, aqueles vídeos do Novo Testamento da Bíblia ali, porque nós temos uma musiquinha no fundo, o vento passando, aquela conversa de Nicodemos com Jesus Cristo, é muito bacana. Então, começa assim, né? Eu vou começar lá no versículo 3 de João 3, né? Jesus respondendo, lhe disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí no versículo 4, disse-lhe então Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí, continuando, que às vezes a gente para por aqui. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. E aí ele vai falar do vento e tudo mais, né? Lá em Moisés 6, né, vai ter uma explicação muito interessante sobre essa questão de nascer de novo, da água, do espírito, da carne. E eu gostaria de convidar a gente a refletir sobre isso aqui e como então o batismo tem a ver realmente com o nascimento, né? Até no nosso nascimento físico, né? Quando a gente sai então do ventre da nossa mãe. Lá no versículo 52, então, de Moisés 6, né, lá na Pérola de Valor, a gente vai ler o seguinte. Eu vou começar do versículo 51. E ele chamou nosso pai de Adão com a sua própria voz, dizendo: eu sou Deus, eu fiz o mundo e os homens antes que existissem na carne. No versículo 52 de Moisés 6. E ele também lhe disse: se te voltares para mim e deres ouvidos à minha voz, e creres e te arrependeres de todas as tuas transgressões, e fores batizados, sim, na água, em nome de meu Filho unigênito, que é cheio de graça e verdade, que é Jesus Cristo, o único nome será dado debaixo do céu, mediante a qual virá a salvação dos filhos dos homens, receberás o dom do Espírito Santo, pedindo todas as coisas em seu nome, e tudo que pedires te será dado. A gente está lendo aqui, uma coisa que a gente não encontra na Bíblia, né, que é o próprio Adão recebendo as instruções da doutrina e da ordenança, e então do convênio do batismo. E nosso pai Adão falou ao Senhor e lhe disse: por que é que os homens devem se arrepender e serem batizados na água? E o Senhor disse a Adão: eis que te perdoarei tuas transgressões no jardim do Éden. E assim começou entre o povo que o Filho de Deus expiara a culpa original. E ele vai explicar um pouco sobre a questão do pecado e tudo mais, né? E aí lá mais para frente, no versículo 59, a gente vai ter um pouco mais dessa explicação da água. E aí vai dizer o seguinte, no versículo 59 de Moisés 6. Por causa da transgressão vem a queda. Queda essa que traz a morte. Sendo que haveis nascido no mundo, pela água e sangue e espírito. Nós sabemos que nós temos uma bolsa, né? A bolsa de água, lá, onde nós nascemos. Que eu fiz, e assim vos haveis transformado de pó em alma vivente. Deus está explicando o nascimento biológico, né? Junto com, lógico, com o espírito, né? Que vai entrar aqui. Do mesmo modo, tereis de nascer de novo no reino do céu, da água e do espírito, sendo limpos por sangue. Sim, o sangue do meu unigênito, para que sejais santificados de todo o pecado e desfruteis as palavras da vida eterna neste mundo, e a vida eterna no mundo vindouro. Sim, glória e pois pela água guardeis os mandamentos,
pelo Espírito sois justificados, e pelo sangue sois santificados. Né? Isso completa lá no versículo 60. Olha que interessante a correlação de nosso nascimento físico com o nosso nascimento espiritual. Quando nós nascemos na carne, nós nascemos carne, né, com o corpo, o sangue, nascemos com a água, através da água, o sangue e o espírito, né, que adentra no corpo. E então, no Evangelho, quando nós somos batizados, nós nascemos da água, do espírito e do sangue, que é a expiação de Jesus Cristo. Essas escrituras que estão em Moisés, eu acho elas muito interessantes. E é pouco difundida, é pouco divulgada sobre, e é impressionante como elas trazem algo mais profundo sobre o batismo. Né? Então, por isso eu fiz aqui, compartilhei com vocês, para que a gente pudesse ver o quão é interessante algumas escrituras aí, que às vezes não tão comuns, né? Mateus ali na Bíblia, no Novo Testamento ou no livro de Mórmon, mas que nos aprofunda muito melhor o entendimento e faz uma correlação interessantíssima sobre o nosso nascimento biológico e o nosso nascimento espiritual. Aproveitar esse gancho do Maxon e pegar aqui algumas palavras do presidente Brigham Young, que ele vai falar específico a respeito do elemento da água, certo? Aqui. Ele diz o seguinte, palavras do presidente Brigham Young. Deus amaldiçoou a terra no princípio, ou seja, da queda de Adão e Eva. Porém, fez o mesmo a todas as coisas concernentes a ela? Não. Ele não amaldiçoou a água, e sim a abençoou. A água cristalina e purificadora serve para purificar e tendes conhecimento de que os santos primitivos eram muito pertinazes com respeito a serem purificados pela água. Desde o princípio, o Senhor instituiu a água para esse propósito. Então, veja só. Ele está dizendo aqui bem claro que desde o início a água foi abençoada por Deus para ter não só a questão do símbolo de purificação, mas para que ela purifique também. Que ela seja um elemento purificador na nossa vida. Então, a água ela é abençoada por Deus justamente para cumprir esse objetivo. E aí ele continua falando, a água tem sido o meio de purificação em todo o mundo que foi organizado desde a imensidão da matéria. Ou seja, desde que sempre que o mundo é mundo, que ele é organizado, que ele é criado por Deus, a água leva incumbência de... Oi, voltei, né? Então, ou seja, desde que o mundo é criado, desde que o mundo é mundo, a água leva com ela essa incumbência, essa característica de purificar. Tanto é que, na cabeça, do senso comum das pessoas é isso. Se você precisa tirar a sujeira, você precisa em alguma medida de água. A água ela tem essa sensação de limpeza. Você se machuca, muitas vezes a primeira coisa que você faz em cima de uma machucadora é jogar água para poder limpar. Ou seja, ela tira a sujeira. Ela tem esse não só o simbolismo, mas a própria essência da purificação. Mas veja que interessante aí o que o presidente Yang continua ensinando. A água tem em si própria alguma virtude de lavar o pecado? Certamente que não. Ué, peraí. Ele falou ali que a água era cristalina, purificadora, serve para purificar. O que ele quer dizer com isso? Porém, o Senhor disse, se o pecador se arrepender de seus pecados, entrar nas águas do batismo e lá for sepultado a semelhança de ser colocado na terra e nele enterrado, e novamente sair da água, a semelhança de nascer de novo, como o Max explicou, se ele assim o fizer com toda a sinceridade de seu coração, seus pecados serão lavados. Ou seja, se você utilizar o elemento purificador que é a água, dentro da ordenança
com as palavras corretas, com os movimentos corretos, com a autoridade correta de Deus, a água, então, passará a ter essa propriedade purificadora não só fisicamente, não só materialmente, mas espiritualmente também. Aí, voltando ao presidente Yang, a água os lavará por si própria? Não. Porém, a observância dos mandamentos de Deus o purificará da mancha do pecado. Então vejam só, se unirmos o elemento criado por Deus para servir de símbolo, na realidade servir também de purificação, que é a água, que traz consigo esse significado de curar, de limpar, de purificar, e juntar então com as ordenanças, como a gente explicou semana passada, tem que ter a devida autoridade dada por Deus para ser feita uma ordenança, tem que ter o poder de Deus para que a ordenança ocorra, porque no poder das ordenanças, como está lá em Doutrina e Convênios, através das ordenanças, o poder de Deus ele se manifestará na vida das pessoas. Então vejam, juntando a água, que é o elemento purificador, vamos dizer assim, físico, com a ordenança em si, que traz o poder de Deus, ela purifica os nossos pecados, vamos dizer assim, não só simbolicamente, mas espiritualmente também, porque ela é esse elemento, vamos dizer assim, talvez um dos elementos mais puros que a gente vai ter no mundo físico, que se assemelha, talvez ali, à composição espiritual que nós temos, como fala lá em Doutrina e Convênios, que o espírito ele é matéria, porém, mais pura e refinada. Talvez a água seja o mais próximo desse mais puro e refinado. Então vejam, a água, ela traz o simbolismo, mas juntando com a ordenança feita da forma correta, ela traz o poder de limpar dos nossos pecados. Por isso que Deus escolheu a água, porque ela é o elemento mais puro. Ela é o elemento que significa a limpeza. E aí então, entra a questão de como que é o batismo correto. Aquilo que é ensinado por Jesus Cristo e pelos apóstolos. O batismo por imersão e feito com a devida autoridade do sacerdócio de Deus, certo? Quando Jesus Cristo ele fala para os apóstolos, ide por todo mundo pregar o evangelho e batizai. Ou seja, ele deu a autoridade para que isso fosse feito. Não adianta a gente pegar eu quero sair batizando todas as pessoas que eu ver pela minha frente. Se eu não tenho a autoridade de Deus para isso, você está só dando um banho na pessoa. Não é o batismo. Então, esse é um elemento essencial para que o batismo ele seja válido. A autoridade do sacerdócio dada por Deus. Sem isso, não é válido o batismo. E o segundo ponto, que é óbvio, o batismo ele é feito por imersão. A própria palavra batismo significa imergir, certo? Algumas pessoas vão falar, não, mas existem tradições que o batismo ele pode ser feito de outra forma, assim, assado. E quando a gente abre o Novo Testamento, não é dessa forma. Por exemplo, lá em Atos 8:38 diz o seguinte, Felipe, que era um discípulo de Jesus Cristo, ele manda o carro que estava o eunuco parar e diz o seguinte, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e ele o batizou. Ou seja, ele desceu à água, ele entrou na água. Quando a gente lê sobre o batismo de Jesus Cristo, lá em Mateus, é a mesma coisa. Ele entrou nas águas do batismo, ele foi sepultado e levantado. Se é sepultado e levantado, como é que você vai entender batismo só jogando ou aspergindo a água sobre a cabeça de uma pessoa? Não faz sentido, não é o batismo ensinado, dado exemplo por Jesus Cristo, feito por João Batista, e nem pelos seus apóstolos. Lá em Romanos 6:4, sobre Paulo, diz o seguinte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. De novo, Paulo usando a questão do sepultamento como símbolo para falar do batismo. Além do próprio batismo significar imersão. E de novo lá em Colossenses 2:12. Sepultados com ele no batismo. De novo, entrando, sendo sepultado, sendo enterrado nas águas do batismo e levantado. Só molhando parte do corpo não tem o simbolismo do sepultamento e do surgimento. Então o batismo ele deve ser feito por imersão, certo? Até porque a própria palavra do grego significa isso. Você mergulhar na água e você sair dela.
E uma das coisas, né, que nos difere, ó, ou que as pessoas sempre falam, não sei se o Lucas e o Marcos tiveram que fazer essa explicação quando eles foram missionários, por que nos batizamos com 8 anos? Onde está na Bíblia, né, que diz que tem que ser 8 anos, né? Qual é a idade que diz a Bíblia que a gente tem que se batizar? Então, na Bíblia, na verdade, ela não fala qual é a idade, né, que ela se batiza. Ali, na Bíblia, existe, né, falas de Deus, né, falando que crianças são puras, que não têm pecados. Então, elas não precisam disso, né? Elas não precisam de um batismo se purificar de algo que elas não têm, né? Então, seria uma coisa inócua, né? Tu vai fazer algo que não ia servir para nada, né? Não ia fazer sentido. Então, como surgiu, né? Por que a nossa igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, se batiza, né? A gente se batiza com 8 anos. Como eu falei, né? Esse ano a minha filha, agora em agosto, está se batizando, a minha segunda filha está se batizando, e a gente teve que responder essa pergunta para ela, por que, né, que eu estou me batizando, né? Então, essa foi um questionamento do Joseph, né? Qual idade que a gente tem que se batizar? Porque as pessoas também deviam questioná-lo, né? Quando que a gente tem que se batizar, né? Porque tinham crianças que nasceram já no Evangelho, seus pais já eram batizados, né, na época, e não sabiam quando que a gente ia batizar eles, né? Quando eles nascem, como, né, a grande maioria dos católicos, quando alcançam a idade, qual é a idade que deve ser. Então foi feito esse questionamento a Deus, né? Joseph, né, fez esse questionamento a Deus, e ele recebeu a revelação de que a idade para ser batizado tinha que ser 8 anos. Por que 8 anos, né? A própria ciência fala, né, que a partir dos 8 anos a criança já tem um certo discernimento, né, um maior discernimento sobre o que faz ou que deixa de fazer, do que o certo e errado, né, do que ela tem a consciência de que aquilo não, né, de que ela fez, né, não era tão certo, né? Quando ela bate em alguém, né, que diferente do meu filho que tem 4 anos, quando ele bate, ele não tem muito discernimento, né? Ele vai lá e bate, daqui 1 minuto ele vai lá e pede desculpa, abraça e beija, e daqui a pouco ele bate de novo, e ele vai lá, abraça e beija, né? Ele não tem discernimento do que realmente é essa ação, né? Já uma criança, já se a gente observar, né, as minhas filhas, eu tenho uma filha que tem 8 anos e uma que vai completar 8 anos, e elas já têm discernimento, elas já sabem, quando a gente corrige elas mesmas já sabem o que elas fizeram errado, né? Elas mesmas já se se entregam, né, pra gente que elas fizeram errado aquilo, que aquilo não era certo. Mesmo assim a gente falar. Então, só na nossa observância com nossos filhos, ou se a gente não tem filhos, com algum sobrinho, ou com alguma criança perto da gente, que tem a diferença de idade, né, entre a bebezinha do Max, que deve, né, claramente dá para ver que ela não tem discernimento, ela vai lá e bota a mão em qualquer lugar, não tem discernimento que ele vai, né, vai machucar ela, né, ela vai lá e simplesmente faz. Já para a filha do Lucas, né, que o Lucas já tem filha de 10, né, Lucas? Ela já tem o discernimento, ela vai botar a mão no fogo porque ela realmente sabe, ela tem o discernimento de que se ela botar a mão ali, ela vai se queimar e vai doer e vai arder, ela vai ter as consequências daquilo. Então, por isso que é aos 8 anos, né? Não, a gente sempre fala, claro, que as coisas espirituais, elas não devem ser embasadas na ciência, só na ciência, né? Dizendo, na razão, vamos dizer assim, né? Que elas são espirituais. Mas se a gente, né, juntar as duas, né, tanto com a revelação de Joseph, né, e na observância na própria ciência, observando uma criança de 8 anos, a gente percebe que ali ela já tem o discernimento sobre os seus erros e que antes ela não tem. Então, esse é o motivo principal, né, que a nossa igreja, a gente se batiza com 8 anos para quem já nasceu, né, quem são filhos de membros da igreja, né, e a qualquer idade, não importa a idade, para quem recebeu o evangelho depois dos 8 anos. Então, você pode se batizar com 90 anos, como se pode se batizar com 8 anos. Não tem, depois dos 8 anos não existe uma data, ou um ano, ou uma idade específica para que tu se batize, né? Basta que tu tenha a vontade de seguir a Cristo. E uma das coisas que a gente sempre fala, né, do batismo é a gente precisa não só ser superficial e achar que o batismo é uma coisa
pronto, fui lá e me batizei, fui lá e me limpei, tá tudo resolvido e eu vou ganhar a vida eterna, né? Não é assim que funciona, né? A gente precisa cumprir aquilo que a gente prometeu. Como a gente falou na live passada, é um convênio, né? Onde tem duas partes, né? E essas duas partes, elas têm que estar conectadas, né? Se uma não está cumprindo, a outra, né? Se você não tem porquê. Deus não tem porquê responder, né, aquelas promessas se você não está cumprindo elas. Então, o nosso batismo, ele não dura só naquele instante que a gente mergulha nas águas, né? Ele dura por toda a nossa vida, por toda a nossa vida terrena aqui. E ele é renovado a todo domingo no sacramento. Então, todo domingo, a gente vai na igreja, a gente senta, né, por aqueles instantes, aqueles minutos, e a gente está ali renovando o nosso convênio. É das renovações, né? Mas é a renovação do nosso convênio, do nosso batismo. Então, a gente não se batiza só naquela data. Todo domingo a gente está renovando, né? Como se a gente fazendo aniversário, né? Todo domingo, né? Para lembrar que nós somos batizados, e lembrar das promessas, e lembrar das promessas que a gente fez com Deus. E também para a gente relembrar também as promessas que Ele tem para nós, por nós termos tomado essa decisão de seguir a Ele. Agora sim. Ok. Eu acho que a gente já pode caminhar para os finalmente, né? Eu já vou, então, deixar minhas últimas palavras aqui, já agradecendo de antemão quem estava com a gente, quem ainda está e quem estará. Para eu finalizar, melhor, eu gostaria de falar um ponto que é muito importante. Quando o Cristo fala sobre nascer de novo, o que está por trás disso, que também as escrituras vão falar, é a tal da mudança de coração, né? E eu gostaria de tratar desse ponto, né? Porque lá em Jeremias 16, o próprio Jeremias vai pedir ao Senhor para que ele possa tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. O coração, ele simboliza todos os nossos desejos, nossos impulsos, aquilo que mais almejamos, né? Aquilo que realmente nós amamos, aquilo que move a nossa energia de pensamento, podemos colocar assim. E a mudança de coração, que é o nascer de novo, é a percepção de que realmente nós possamos nos tornar uma outra criatura, como Paulo vai falar lá em Coríntios. E o que significa, então, essa mudança de coração? O que significa, então, exatamente isso, né? Eu gostaria, explicar isso começando pelo Moroni 8. Moroni 8 vai falar algo bem interessante. Aqui o Carioca falou: o batismo é o primeiro passo para a nossa mudança de coração. Perfeito. Exatamente sobre isso que eu vou explicar aqui. Na verdade, Moroni vai explicar isso muito bem, né? Aqui eu acho que é Moroni já. Moroni 8. Já é... Na verdade, é Mormon ainda falando para Moroni, né? É a carta de Mormon ainda falando para Moroni. Então, a gente vai ver o seguinte, ó. Eis que meu filho, isso é Mormon falando para Moroni, né? Isso não deve ser assim, porque o arrependimento é para os que estão sob condenação e sob a maldição de uma lei violada. E o primeiro fruto do arrependimento é o batismo. E o batismo vem pela fé, para cumprirem-se os mandamentos, e o cumprimento dos mandamentos traz a remissão de pecados. Versículo 26. E a remissão de pecados traz a mansidão e humildade. E a mansidão e a humildade resultam na presença do Espírito Santo, o Consolador, que nos enche de esperança e perfeito amor. Amor que se conserva pela diligência na oração, até que venha o fim, quando todos os santos habitarão com Deus. É interessante esses dois versículos, 25 e 26 de Moroni 8, como ele vai condicionando e dando uma consequência para cada coisa a outra. Então, o arrependimento leva ao batismo. O batismo ele existe e o arrependimento existe por causa da fé. Quando você faz essas coisas, você está cumprindo os mandamentos. O mandamento traz, então, cumprir o mandamento do batismo
e os outros mandamentos traz a remissão dos pecados. A remissão dos pecados vai trazer, então, a mansidão e a humildade. A mansidão e a humildade resultam na presença do Espírito Santo, que é o Consolador. O Consolador vai nos encher de esperança e perfeito amor, que é caridade. Esse amor vai nos conservar, que a gente pode conservar ele através da diligência da oração, até que venha o fim, quando todos os santos habitarão na presença de Deus. Então aqui ele está dando passo a passo dos frutos do batismo e de como nós podemos nos conservar para ter essa mudança, então, de coração. E aí, para deixar assim a plena explicação do que é a mudança de coração, nós temos o Alma 5. Né? Alma 5 é uma das escrituras mais interessantes aí, porque ela chama bastante no arrependimento, mas ela vai tratar então sobre essa mudança de coração. E aí ele vai falar o seguinte lá, começando pelo versículo 12, né? Em virtude de sua fé, verificou-se uma grande mudança em coração. Eis que vos digo que tudo isso é verdade. E aí que ele vai explicar. E aí ele começa com aquelas perguntinhas, que são perguntas que a gente pode fazer para nós mesmos, que é como se fosse uma entrevista nós mesmos, né? Um exame de autoconsciência, né? O exame de consciência que nós podemos fazer. E aí as perguntas são: haveis nascido espiritualmente de Deus? Haveis recebido sua imagem em vosso semblante? Haveis experimentado uma poderosa mudança de vosso coração? Essas 3 perguntinhas que é feita aqui podem nos ajudar a saber para onde está o nosso coração e se ele realmente está mudado. Porque, veja, passar pelo batismo e pela ordenança e o convênio do batismo significa externamente que você deseja, então, mudar o seu coração. Mas, às vezes, falta um pouco mais. Na maioria das vezes vai faltar um pouco mais. Então, só batizar não traz a plena mudança de coração, mas traz o desejo dessa mudança. E para a gente conservar essa mudança, a gente precisa sempre, então, buscar guardar esse convênio e os próximos que a gente vai falar. Mas então, só para fechar aqui, essa perguntinha, né? Haveis nascido espiritualmente de Deus? Haveis recebido a sua imagem em vosso semblante? Haveis experimentado uma poderosa mudança em vosso coração? Essa pergunta, ela não cabe só às pessoas que vão batizar, que estão batizando ou que acabaram de batizar, mas cabe a todos nós, mesmo depois de 20, 10, 15, 30 anos de batismo. Porque muitas vezes a ordenança foi feita e o nosso coração mudou. Esse é o pedido, então, aqui de alma, né? Que a gente possa se perguntar de como está aí, se a gente está exercendo fé na redenção do Salvador. Ele continua dizendo assim, para fechar: exerceis fé na redenção daquele que vos criou? Olhai para o futuro com os olhos da fé e vedes este corpo mortal se levantando em imortalidade e esta corrupção levantada em corrupção, para se apresentar-vos diante de Deus e seres julgados de acordo com as obras feitas do corpo mortal? Ou seja, a gente tem a plena consciência, a capacidade, a esperança e a alegria de esperar o nosso julgamento, o nosso juízo final, com os nossos feitos e o nosso coração. Então, eu acho que o grande aprendizado que o batismo nos traz, tanto para aqueles que vão batizar, quanto para aqueles que já foram batizados, é se essa mudança de coração está conservada em nosso coração. Se o sentimento, a espiritualidade, o coração de uma pessoa batizada está conservando em nós. E eu sei que o mundo hoje conspira para que a gente possa, como é falado nas Escrituras, esfriar o nosso coração, né? Perder esse vislumbre do futuro na presença de Deus. Mas então que a gente possa sempre buscar renovar o nosso coração como a gente renovou naquele primeiro momento do nosso batismo. Para eu passar aqui a bola, só ler um comentário da irmã Edmar. Mãe Edmar, um grande alô para a senhora aí. A Edmar me recebeu na missão, lá na cidade dela, foi muito bom. Ela e o marido dela são um casal ótimo, missionários, sensacional.
Obrigado pelos ensinamentos, sempre é muito bom relembrar e aprender sempre. A gente agradece você estar com a gente aqui, tá? Um abraço lá pro seu marido, parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem. Sua filha é linda, obrigado, irmão. Vou passar a bola aqui, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Bom, então, para encerrar, vale a pena recapitular. O batismo é para aquelas pessoas que querem ser contadas dentro do rebanho de Cristo. O batismo é a porta de entrada para que sejamos, então, contados com aqueles que são cristãos de verdade, com aqueles que fazem parte da Igreja de Jesus Cristo. O batismo ele deve ser feito por quem possui a autoridade do sacerdócio, por quem foi comissionado por Jesus Cristo para fazer isso. Sem autoridade, o batismo é só um mergulho na água. E por fim, o batismo ele precisa ser feito por imersão, assim como Jesus Cristo foi batizado para nos dar o exemplo, e depois, como é dito no Novo Testamento, por outros discípulos de Jesus Cristo que batizavam em muitas águas também. O batismo ele é o símbolo do nosso sepultamento, daquele homem natural, daquele homem carnal, e é reerguido um novo homem, o nascer de novo, então, vindo da água. O batismo ele tem esse simbolismo, e na ordenança do batismo aparece, então, o poder de Deus para que a remissão dos nossos pecados, ela de fato comece a acontecer. Então, o batismo ele tem o lado simbólico dele. A gente não pode esquecer que nessa ordenança, nesse convênio que fazemos com Deus, o poder do Pai Celestial se manifesta em nossas vidas, tirando os nossos pecados. E nunca é demais lembrar, pelo batismo fazemos um sinal a Deus, de que vamos agir como Jesus Cristo agiu. Quando as pessoas estiverem sofrendo, nós vamos lá consolá-las, a tal ponto de que, se necessário, nós vamos sofrer com elas. Se as pessoas estiverem passando por provações, nós vamos passar pelas provações junto com elas. Nós andaremos a segunda milha quando formos convidados por quem estiver sofrendo e que a gente se deparar no nosso caminho, e a gente pode estender a mão. Esse é o convênio batismal. Então a gente precisa relembrar disso a cada dia, porque o desafio da vida que nós levamos é justamente esse, é a gente se folgar, é a gente ficar só no conforto da nossa vida e esquecer o próximo. E quando fazemos o batismo, nós prometemos a Deus que vamos fazer justamente o contrário. Sempre que possível, sair do conforto da nossa vida para poder abençoar a vida de outra pessoa. A gente queria agradecer muito, né, a todos que estiveram aqui com a gente por todo esse tempo. E lembrar que o batismo ele é o pontapé para a nossa salvação, né? Ele é o princípio de tudo. Então, que a gente sempre relembre, né? No domingo a gente sempre vai e relembre sobre, por isso que a gente toma água e o pão, né? Para a gente relembrar o sacrifício, né? E a expiação de Deus, de Cristo por nós. E por isso que ele veio, né? Para que a gente pudesse se redimir. E no batismo, quando a gente se batiza, a gente né, fica limpo, mas a gente precisa sempre nos arrepender todo domingo para que a gente tenha a salvação no final. Então, domingo que vem a gente vai ter mais um convênio. Esperamos todos vocês. Essa live vai ficar aqui gravada no nosso Instagram, vai subir lá para o Facebook, se vocês quiserem compartilhar com alguém que está pensando em se batizar na igreja, com alguém que tem alguma dúvida sobre o batismo, por favor, compartilhe. Eu acho que ajuda, né? A principal, né, promessa que a gente faz quando a gente se batiza é ser um seguidor de Cristo e é espalhar as boas novas, né? A gente vira um missionário eterno, né, por toda a nossa vida. Então, que a gente possa cumprir, né, esse compromisso que fizemos com Cristo quando a gente se batiza e ajudar a pregar o evangelho para todo mundo, né? Para todas as pessoas. Então, muito obrigado. Nos vemos então domingo que vem. Obrigada, Max e Lucas. Tchau!